Manhã violenta em Morro de Vitória. É mais um confronto entre gangues rivais do tráfico. Uma pessoa morreu e uma mulher ficou ferida com um tiro no olho. Com exclusividade, nossos repórteres acompanham toda a operação da polícia após a troca de tiros. 5 homens teriam subido o Morro do Cabral fortemente armados. Eles seriam traficantes da Chapada e queriam surpreender traficantes rivais. Policial é baleado ao sair de boate em Guarapari. Neste ponto aqui da Rodovia do Sol, bem próximo de onde o carro estava estacionado, eles foram abordados por 2 homens armados. Uma comunidade revoltada com a polícia. Moradores afirmam que são tratados como bandidos em um bairro de Vila Velha. Se eles não estão preparados para vir na rua, eles ficam dentro do quartel. É grave o estado de saúde de pai e filho feridos em explosão de lancha em Vitória. Uma das vítimas é um médico que estava no comando da ACD no estado. Quando nós ouvimos a explosão, ele gritou assim, tem um rapaz pegando fogo. O desabafo de um delegado. Ele colocou autoridades na cadeia por corrupção e estava prestes a denunciar mais uma. Acabou transferido de função. Trata-se de uma manifestação de repúdio a um ilegal e arbitrário ato de transferência. Motociclista que tirou carteira há menos de 2 meses morre esmagado por carreta em Vila Velha. Testemunhas contam 2 versões para o acidente. A primeira delas é de que o carreteiro teria ultrapassado o sinal e passado por cima da vítima. Nas estradas, outra fatalidade. O motorista matou um jovem que empurrava uma caminhonete sem gasolina. Temperaturas em alta e como aguentar tanto calor? Só com o ventilador mesmo, o ar-condicionado. Mas os médicos alertam. Primeira coisa no uso desses equipamentos é, primeiro, ter um ambiente no qual o equipamento está sendo usado sempre limpo. E no TN revela o rock. A gente volta bem rapidinho, até já. Olá, boa tarde. A manhã de sábado começou com mais um tiroteio em um Morro de Vitória. 5 bandidos teriam subido na comunidade atirando. O alvo eram traficantes rivais. A polícia ocupou as entradas de 2 morros. Mais de 10 viaturas foram enviadas para o local. O sambista Dodô da Piedade acabou morto dentro de uma casa. A namorada dele foi baleada no olho. 2 pessoas que trocaram tiros com policiais foram presas. A reportagem completa ainda nesta edição. Contador de 26 anos morre em um acidente na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Havia pouco tempo que ele tinha tirado carteira e comprado uma moto. O contador pode ter se desequilibrado e foi parar debaixo de uma carreta. O impacto foi tão grande que chegou a rasgar o pneu do caminhão. O capacete reserva ficou grudado na motocicleta. Muita gente parou para ver o acidente que aconteceu por volta das 6 da tarde na rodovia Carlos Lindenberg. Márcio Ribeiro Rodrigues, de 26 anos, que seguia do trabalho para casa, foi praticamente esmagado pela carreta. Colegas de trabalho que estiveram no local disseram que a vítima tinha adquirido a moto há pouco tempo, cerca de 3 meses. Testemunhas contam 2 versões para o acidente. A primeira delas é de que o carreteiro teria ultrapassado o sinal e passado por cima da vítima. A segunda é de que o motociclista estava no corredor, se assustou com outro veículo e caiu embaixo da carreta. O motorista da carreta, César Augusto Pegoretti, de 31 anos, ficou sob a guarda do batalhão de trânsito durante todo o tempo em que durou a ocorrência e foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha. Bom, a Polícia Civil não informou o que aconteceu com o motorista da carreta. E mais uma informação, além de ter comprado a moto há cerca de 3 meses, o motociclista também havia tirado permissão para pilotar há pouco tempo, pouco mais de 50 dias. Em Aracruz, uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas em um acidente envolvendo 3 veículos. O combustível de uma caminhonete acabou. Aí os ocupantes começaram a empurrar o carro pela rodovia S257, que liga Aracruz à Barra do Saí. De acordo com a polícia, um Palio não viu o veículo e atingiu a caminhonete em cheio. Um jovem que empurrava o veículo morreu na hora. Com o impacto, um dos carros atravessou a pista e atingiu um outro carro. 2 pessoas foram encaminhadas com ferimentos para o Hospital São Camilo.
Está foragido um dos suspeitos de matar um traficante de drogas na Serra. O rapaz que morreu pegava entorpecente para revender e, como não pagou o fornecedor, foi assassinado. Uma pessoa está presa. Diante da câmera, ele preferiu manter o silêncio e se fez de inocente. Mas com uma arma na mão, Alessandro Gomes de Oliveira, de 28 anos, sequer se preocupou em esconder o rosto na hora de assassinar um homem. O crime foi em julho do ano passado. Vandenberg Reis dos Santos, de 25 anos, morreu após ser atingido por um tiro no peito. Mais uma vez, o tráfico de drogas motivou um assassinato no bairro Ferrosa, na Serra. Durante investigações, a polícia descobriu que Vandenberg era vendedor de entorpecentes e estaria se recusando a pagar o fornecedor. Quem passava as drogas a Vandenberg era Fabrício de Souza Fernandes, o Bill, de 29 anos. No dia do crime, ele foi até a casa da vítima cobrar e autorizou que o comparsa Alessandro efetuasse o disparo. No dia do crime, Fabrício e Alessandro foram até a residência da vítima. O Fabrício desceu do carro, conversou com a vítima. O Alessandro, em seguida, saltou do carro e já efetuou um disparo que atingiu o peito do Vandenberg. Fabrício continua foragido e a polícia pede ajuda à população para colocar o criminoso na cadeia. A população de bem que quiser colaborar com o trabalho da polícia e garantir sua própria segurança, em tendo notícias do Fabrício, pode ligar para o 181 e passar as informações do local em que ele se encontra, para que nós possamos efetuar sua prisão. O desabafo de um delegado indignado. Ele participou de investigações que levaram várias autoridades para a cadeia. Agora, estava prestes a concluir mais uma investigação com graves denúncias. Estava, porque antes de terminar, foi tirado do setor. Acompanhado de vários delegados, Rodolfo Laterza, que atuou por quase 2 anos no núcleo de repressões às organizações criminosas, expressou revolta por causa de sua saída. Trata-se de uma manifestação de repúdio a um ilegal e arbitrário ato de transferência. O delegado participou de operações importantes no núcleo, como a Derrama, que prendeu 7 ex-prefeitos do estado por supostas irregularidades na contratação de empresas, e a Pichote, que denunciou fraudes no IASES, inclusive o envolvimento de Silvana Galina, ex-presidente do Instituto. O delegado afirma que nenhuma explicação foi dada a ele sobre a sua saída do NUROC. Ainda disse que a decisão veio em um momento em que ele trabalhava na apuração de várias investigações com fortes indícios de prejuízos aos cofres públicos e à sociedade. O que mais causa estranheza é que justamente quando estava na iminência de deflagrar uma grande operação de enfrentamento à corrupção e às organizações criminosas, saiu meu ato de transferência sorrateiramente. O secretário estadual de Segurança Pública diz que a saída do delegado está ligada ao seu trabalho sindical e que não tem nenhum conhecimento de que Rodolfo atua em alguma operação neste momento. Da mesma forma que eu, como secretário, não tenho vinculação partidária, também acho que em determinadas funções a gente deve ter uma certa isenção e não exercer determinados cargos. Pelo que eu tenho conhecimento, ele não estava conduzindo nem presidindo nenhum tipo de investigação importante, a não ser moto próprio, com iniciativa própria, mas se tiver qualquer operação em curso, qualquer que seja a autoridade que envolvida em qualquer tipo de irregularidade, nós temos lá outros profissionais que vão conduzir com a mesma isenção que ele vinha conduzindo o processo. O chefe da Polícia Civil do Espírito Santo explicou que várias modificações foram realizadas na Polícia Civil em todo o estado e que os delegados foram avisados sobre as mudanças. Ainda ressalta que Rodolfo retorna à Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Simplesmente era uma designação temporária, podemos assim dizer, que é uma missão especial, e ele agora retorna para a sua localização originária, que é a Delegacia de Crimes contra a Vida, para ajudar a toda a polícia e a sociedade capixaba a vencer esses índices de violência que nós estamos diminuindo no decorrer desses últimos 4 anos. As lojas do Shopping Vitória estão contratando mais de 100 profissionais. Há oportunidades para os cargos de vendedor e atendente. O candidato precisa ter mais de 18 anos e disponibilidade de horário. Os interessados devem entregar o currículo nas próprias lojas. O sol hoje não apareceu com muita força, né? Mas o calor continua demais e é difícil ficar sem ventilador ou ar-condicionado, né?
Os aparelhos aliviam as altas temperaturas, mas olha, podem ser vilões da saúde se mal utilizados. E aí causam diversas doenças respiratórias. Céu azul, nenhuma nuvem no céu. Diferente do ano passado, quando a chuva trouxe dor e muita destruição ao estado, agora é ele, o sol, que brilha soberano lá em cima. Desde que as chuvas pararam aqui no estado, os dias têm sido de sol e também de muito calor. As temperaturas têm variado entre 30 e 38 graus, mas a sensação que se tem é de que os dias estão muito mais quentes. E para enfrentar todo esse calorzão, um sorvete geladinho vai muito bem. A água de coco também ajuda a refrescar, mas para conseguir uma boa noite de sono, só com uma ajudinha extra. Só com o ventilador mesmo, ou ar-condicionado. Com o ventilador, com certeza. Sem ventilador não tem como. E para falar a verdade, parece que não tem mesmo para onde fugir. Ventilador, climatizadores e aparelhos de ar-condicionado são os eletrodomésticos mais procurados nesta época do ano. Também não dá para negar que são eles que ajudam a enfrentar as altas temperaturas. Ar-condicionado no mundo e aliviar bastante. Tá muito quente. Nossa! Meu irmão, só com ar-condicionado ligado. Imagina eu dentro desses ônibus o dia inteiro vendendo Bíblia, para lá e para cá, para um lado e para o outro. 40, 45 graus. Em casa eu tenho que me refrigerar, né? Mas esse pneumologista alerta. A sujeira acumulada em ventiladores e aparelhos de ar-condicionado pode facilitar o surgimento de ácaros e bactérias. Por isso é importante mantê-los sempre limpos. O médico também adverte que a exposição excessiva ao vento e ao ar frio pode favorecer o surgimento de várias doenças, como bronquites e sinusites, por exemplo. Primeira coisa no uso desses equipamentos é, primeiro, ter um ambiente no qual o equipamento está sendo usado sempre limpo. Tem que ter esse cuidado, principalmente com os ventiladores, porque eles, ao provocar o turbilhonamento do ar, eles suspendem ácaros, vírus, bactérias, fungos que estejam no meio ambiente. Então, ter esse ambiente primeiro limpo. O ar-condicionado, a mesma coisa. Agora, também ter o equipamento limpo, tanto os ventiladores quanto o ar-condicionado. A recomendação é que as hélices de ventiladores sejam lavadas sempre que estiverem com sujeira acumulada. Já os aparelhos de ar-condicionado devem ser limpos semanalmente e higienizados por um profissional qualificado pelo menos uma vez por mês. E a previsão para quem gosta de praia não é boa. Agora à tarde e amanhã o sol até pode aparecer, mas há possibilidade de chuva a qualquer hora. Agora o TRN traz a revolta de uma comunidade contra a polícia. Os moradores de um bairro de Vila Velha afirmam que os policiais agem com muita violência e que tratam todos como bandidos. Quem reclama acaba preso por desacato à autoridade. Ainda segundo a população, na última ação da PM no bairro, uma criança de apenas 2 anos acabou ferida. Os moradores fizeram um protesto e nós vamos ver agora. Vamos ver. No início da noite, os moradores de Vila da Vitória, em Vila Velha, fecharam a rodovia Carlos Lindenberg em protesto. A revolta tem base na ação da polícia na região. Está havendo um certo exagero por parte da polícia na forma de agir dentro do bairro. Entrando em alta velocidade, minha filha, que tem 6 aninhos apenas, várias viaturas já frearam em cima dela, em alta velocidade mesmo dentro do bairro, tá? Entendeu? A polícia entra ali, ela não procura separar quem é bandido, quem é pai de família, quem é trabalhador. Ela sai pegando, colocando no paredão, espancando. Eu mesmo, estou com 48 anos, nunca tinha tido uma batida policial. Há 2 meses atrás, em dezembro, no início de dezembro, eles vieram com a arma em punho para cima da cabeça do meu filho, que tem 16 anos, nunca teve uma passagem pela polícia. Quando eu fui conversar com o policial, eu tinha acabado de chegar da igreja, eu tenho até uma deficiência na perna de um acidente de moto. O policial me pegou, me algemou, me jogou dentro de uma viatura, machucou a minha perna e me prendeu por desacato à autoridade, sendo que eu fui defender meu filho. O transtorno no trânsito foi grande. Os mais corajosos se aventuraram a passar em meio ao fogo. Era o único jeito de seguir caminho. Fomos convidados a entrar no bairro. Na rua Dom João, brincadeira de criança tem hora certa para acabar. Aqui, os pequenos conhecem o momento exato de deixar os brinquedos de lado para correr.
Segundo os moradores, o local estava mais movimentado quando a polícia chegou. Os militares que perseguiam um menor infrator teriam exagerado na dose e machucado uma criança de apenas 2 anos que caiu no chão ao ser empurrada. O abuso de autoridade está maior do que a própria farda que eles carregam no peito. Isso é uma realidade e nós não vamos se calar para isso não. Mas por que eles estão com abuso? O que eles fazem? Não, em todo lugar tem criminalidade, mas se eles agirem dessa maneira, se bater em vagabundo, resolvesse alguma coisa, a nossa delegacia não estaria cheia, entendeu? Se porrada resolvesse alguma coisa, ladrão não roubava. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão chegando aqui, que nem hoje. Eles bateram numa criança de 2 anos de idade, pocando o queixo de uma criança, mais de 16 crianças na rua, e ele dando tiro, entendeu? Com a rua toda cheia, pessoas grávidas, um monte de gente. Tá aqui uma menina aqui, ó, quase foi alvejada. Sabe o que ele falou? Pro pai da criança que ele bateu e quebrou o queixo? Tratou ele como um cachorro e jogou dentro da viatura. Entendeu? E levou preso. E se alguém reclamasse, que eles iam bater e ia levar preso também. É essa maneira, entendeu? Que o Brasil vai pra frente. Os policiais que estão para nos defender é os que estão nos oprimindo e batendo em crianças, cara. Beatriz saía de casa na hora da confusão. Adolescente de apenas 16 anos entrou em desespero no meio dos disparos. Foi horrível, eu comecei a tremer na hora e como é que liga pra ela tremendo, minha perna começou a ficar bamba, é horrível essa sensação. E outra coisa, na hora que você vê o policial com a arma, tipo apontada pra você, seu desespero ou é sair correndo ou sua perna trava. Entendeu? Eles apontaram a arma pra você? Na direção, porque estava um pouco longe, mas era direção reta. O que estava acontecendo? Ele estava perseguindo um menor? Estava correndo atrás de um menor. Foi na hora que ele apontou a arma, justamente na hora que ele apontou a arma, foi na hora que eu saí, que aí minha perna travou. Se eu corresse, o tiro ia acertar em mim. Se eu ficasse parado, o tiro ia acertar em mim. Eu preferi ficar quieta. Eles estão fazendo o trabalho deles, tudo bem, mas só que eles entram correndo muito, não respeitam ninguém. A gente não tem área de lazer e tem muita criança na rua. Acho que tem mais criança do que adulto. Então a gente quer que eles respeitem, façam o trabalho deles, mas sem prejudicar as crianças. A cerca de 200 metros do ponto inicial, mais fogo, mais transtorno. A tropa de choque da PM foi chamada para conter os manifestantes. A essa hora, o protesto já tinha mudado de cara. Bandidos se aproveitavam da situação para saquear quem passava de carro pelo local. Eu passei lá por trás agora, aí todo mundo de vidro aberto, assim, a maioria das pessoas que estão com carro estão com vidro aberto. Aí eles aproveitam e saqueiam, tira a bolsa de dentro do pessoal e sai correndo. Então é complicado, a polícia está aqui na frente, não pode fazer nada. Você disse que, como é que eles estavam chegando, abordando os carros? Estavam até usando lanterna? Eles estão, tipo assim, carros que tem vidro escuro, que não dá para ver nada dentro, eles batem uma lanterna, aí a pessoa abre para ver o que é, eles vão e puxam o que tem no pescoço, o que tiver no braço, eles puxam. Você viu isso acabando de acontecer? Presenciei 3 rapazes fazendo isso. O protesto durou mais de 3 horas. Ainda tem algumas chamas pela pista, mas os carros já conseguem seguir normalmente. O BME, que esteve aqui para tentar apaziguar a situação, acabou tendo que voltar, porque todo mundo que estava participando do protesto foi embora. Inclusive, a nossa presença aqui no local já é indesejada. Se eles são policiais, se eles estão querendo ser alguma coisa, eles têm que chegar primeiro a saber trabalhar, porque para isso tem lá a delegacia para eles aprender. Se eles não estão preparados para vir na rua, eles ficam dentro do quartel. Bom, e diante de todo esse problema grave, a Polícia Militar se resumiu a dizer o de sempre. Disse que qualquer reclamação, os moradores devem procurar a Corregedoria da PM. O número é o 3636-8791. 3636-8791. Olha, mas mesmo sem denúncia formalizada, o que a gente espera é que o comando da PM investigue essa situação, né? Agora, exclusivo, os nossos repórteres acompanham a operação da polícia em 2 morros de Vitória. Foi depois que traficantes invadiram uma das comunidades e mataram um sambista. A namorada dele também foi baleada. O repórter Geilson Ferreira e o cinegrafista e repórter cinematográfico Cícero Delfino acompanharam tudo. Vamos ver. Depois do tiroteio, a polícia ocupou as principais entradas dos 2 morros. Militares fortemente armados subiram a escadaria à procura de suspeitos. Mais de 10 viaturas foram enviadas ao local.
Do alto, um helicóptero também reforçava as buscas. A aeronave sobrevoou os morros da Chapada e do Cabral em Vitória durante quase 1 hora. O helicóptero fez voos rasantes para que os suspeitos não conseguissem fugir. As manobras chamaram a atenção de moradores, que acompanhavam tudo com medo. As primeiras informações dão conta de que 5 homens teriam subido o Morro do Cabral fortemente armados. Eles seriam traficantes da Chapada e queriam surpreender traficantes rivais. Houve confronto e pelo menos 2 pessoas foram baleadas. O homem ainda não identificado foi morto dentro desta casa. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi executado com tiros de espingarda calibre 12 e revólver calibre 38. Ainda segundo a polícia, a vítima morava no Morro da Piedade, também em Vitória, e estava refugiada no Morro do Cabral com a namorada. Depois de atirarem, os criminosos tentaram fugir, mas acabaram surpreendidos pela polícia. Eles tentaram atirar contra os militares, mas a arma falhou. 2 rapazes foram presos. Participou do tiroteio, Jota? Não tem nada a declarar não, velho. Segundo a polícia, a dupla estava com estes revólveres e um colete à prova de balas. Eles tentaram dispersar as armas neste quintal. Moradores formaram uma fila para ver os bandidos, que foram conduzidos ao DPJ de Vitória. No bairro, moradores assustados não quiseram falar sobre o assunto. E até equipes de reportagem foram intimidadas. Vira aqui no lado, filma não, por favor. Quebra o galho aí. Tranquilo. Vira pra lá, Que situação, hein? Olha, parabéns ao Cícero, ao Geilson, que subiram lá, né? Fizeram toda essa reportagem pra gente. Agora, em Meiaípe, um policial militar foi baleado na saída de uma boate. Ele e os amigos iam embora quando foram abordados por assaltantes. O soldado levou 3 tiros no peito e foi transferido no helicóptero da PM em estado grave. Na voz do policial que atendeu a ocorrência, a gravidade da situação. Estava caído no chão, ensanguentado, com dificuldade de respirar, por isso não estava falando muito. A gente perguntava alguma coisa a ele pedia para não perguntar, para que ele não estava aguentando falar, sentindo muita dor e muita dificuldade de respirar. O assalto aconteceu próximo a uma boate de Meiaípe, em Guarapari. A vítima foi o soldado da Polícia Militar, Lucas Caetano Pascoal Banhos, de 19 anos. Por volta das 4h20 da manhã, Lucas, acompanhado de um grupo de amigos também policiais militares, deixou a boate. Neste ponto aqui da Rodovia do Sol, bem próximo de onde o carro estava estacionado, eles foram abordados por 2 homens armados que anunciaram um assalto. Provavelmente viu a arma dele que estava na cintura, viu o documento dele, ao abrir a carteira, alguma coisa assim. Eles repararam sim, provavelmente, que ele era policial, por isso efetuaram os 3 disparos no peito dele. O policial conta que um dos amigos chegou a reagir. O soldado Thaís Sander reparou que um dos bandidos efetuou 3 disparos no soldado Lucas, o soldado Banhos. E reparando isso, ele sacou a sua arma, deu um disparo contra esses 2 elementos que correram do local. O rastro de sangue mostra que Lucas ainda caminhou alguns metros até esperar o socorro deitado num desses bancos. Ele foi levado ao PA do bairro Ipiranga e pela manhã foi transferido para Vitória. A intenção era levar para Vila Velha, mas devido ao risco levou para o aeroporto e o helicóptero da polícia pegou ele no aeroporto aqui de Guarapari, levando ele para o HPM. Lucas concluiu o curso de formação de soldados há pouco mais de 1 mês. Bom, a Polícia Militar não informou o estado de saúde do soldado porque não foi autorizada pela família dele. E continua internado em estado grave o médico que teve 80% do corpo queimado após a lancha em que estava explodir. O pai dele, um aposentado de 70 anos, também foi ferido gravemente. Nas imagens feitas com um celular, dá para ver o momento exato em que o barco pega fogo. Rapidamente as chamas se alastram e consomem toda a embarcação. Logo se forma uma nuvem de fumaça que se espalha pela região. Por outro ângulo, também é possível ver a fumaça escura no local onde o barco pega fogo. O incêndio aconteceu no Canal de Camburi, entre os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória. Testemunhas contaram que a embarcação estava atracada do outro lado do canal quando começou a pegar fogo. No barco, 3 pessoas que ficaram feridas e tiveram que ser socorridas. O dono da lancha
foi uma das vítimas, foi transportada pela viatura do Corpo de Bombeiros. Mais 2 vítimas, o filho do dono da lancha e o auxiliar dele, foram transportadas pelo SAMU. O vídeo foi gravado por este empreiteiro. Ele fazia uma obra de manutenção nesta escola particular na Praia do Canto. O trabalhador conta que tomou um susto com o barulho da explosão. Quando nós ouvimos a explosão, ele gritou assim, tem um rapaz pegando fogo. Aí nós se locomovemos correndo lá para o fundo e vimos que a embarcação estava pegando fogo e o pessoal saiu correndo, em chamas, né? Aí nisso a embarcação se soltou, acho que a corda deve ter queimado e ela veio caminhando para o lado de cá da escola, onde aconteceu tudo isso aí que vocês estão vendo aí. Foi pela mesma escola que os bombeiros conseguiram chegar até o barco. Os militares levaram cerca de 1 hora para controlar o fogo. A equipe precisou de outro barco para deixar o local. A embarcação foi totalmente consumida e o que restou foi a parte que estava em contato com a água. Alguns pescadores suspeitam que o motor do barco tenha explodido, mas os bombeiros não confirmam a informação. Isso aí só a perícia vai poder informar. Aí tem um prazo de 30 dias para ter a informação. Olha, no último boletim médico, Vitória Parte Hospital confirmou que pai e filho, donos da lancha, estão internados em estado grave. O médico Rodrigo Rezende é ortopedista e presidente da ACD aqui no estado. Ele estava envolvido na construção da sede do Centro de Reabilitação no Espírito Santo. O pai dele, Edson Antônio Rezende, de 70 anos, é aposentado e teve 75% do corpo queimado. Cleverson Claudino, de 25 anos, ajudava a abastecer a lancha, mas estava fora da embarcação. Ele teve ferimentos leves e já recebeu alta. O Corpo de Bombeiros já ouviu testemunhas. A lancha afundou e, por isso, a perícia ainda não foi feita. Veja agora o que é destaque no jornal A Tribuna deste sábado, 18 de janeiro. Na foto principal, lancha explode e deixa 3 feridos. 500 casos de humilhação na internet vão parar na polícia. E ainda, aula de samba de graça na praia hoje. Noruegueses e Codesa vão abrir 120 empregos. E ainda, especialistas propõem ampliar Calçadão de Camburi para acabar com disputa por espaço. E no AT2, ele venceu o câncer e a fama de bandido. No Sobre Rodas, Uno é o carro que menos desvaloriza e também pôster com a tabela do Campeonato Carioca. Atenção, hein? Começa amanhã o período da andada do caranguejo. A caça e a comercialização estão proibidas até o próximo sábado. Não pode, mesmo que o estabelecimento comprove que o crustáceo foi importado de outro estado. Quem descumprir a regra está sujeito a multa e até prisão. Tiago, o senhor Salgado, preto ou branco, só com o Espírito Santo. O que é certo? Católico protestante, parador calado, sobre embriagado, sempre está pecado. O que é certo? Nós somos a Frenesia, a banda é composta pelo meu amigo Galetim, Gustavo Altoé no vocal, eu sou o Dudu no baixo, Isaac na guitarra e o Wallace Machado na bateria. Da segurança pra cima, nativo e passional. Não quero gerar intrigas nem mentiras, ser banal. É difícil essa questão de rotular pra música em geral, mas eu acho que um termo mais apropriado talvez seria funk rock, assim, pra ter uma noção. É um som que tem muita energia, a gente tem uma pegada rock and roll, mas a gente sempre busca colocar bastante swing no nosso som também. Hoje o dia amanheceu bonito, aproveite a melhor parte. A cereja do bolo, afina fogo e o sol reluz igual a ouro. Esse som que era meu, depois que tudo se perdeu. Agora, essencialmente, a gente está trabalhando bastante na divulgação do EP. A gente recentemente lançou o nosso primeiro videoclipe,
da música Senhor Frenético. A gente até ficou bem feliz que teve uma aceitação muito boa pelas pessoas. E a gente está nessa de divulgar o videoclipe e o nosso EP. Eu sou aquele que não pode parar, intuição sempre ativa, o meu negócio é requebrar. Masculino pensamentos com olhos de Shiva. Felicidade simplesmente é muito bonita, o coração é refúgio, meu fluxo constante, estilo franga bem, vem até a mim nesse instante. Rola uma coisa assim meio de despedida mesmo e tal. Alguma coisa. TN Revela, o programa O Espaço. Fala você, Marcos. Vai lá, vai dar uma escadinha. Eu gostei de Marcos. Falei, a gente queria agradecer, vai lá. Chora, Cavaco. Então, assim, a gente queria agradecer ao TN Revela aí pela oportunidade aí que tá dando a Frenesia e outras bandas aqui do estado também, que a gente sabe como é difícil esse lado autoral aqui na Grande Vitória. Já teve o auge, a gente tá tentando resgatar, junto com outras bandas que existem aí, tentando resgatar um pouco desse lado autoral. E muito obrigado aí pelo espaço e... Então chega junto, curte lá a nossa fanpage, fica ligado no nosso canal no YouTube também, que sempre é novidade, Frenesia. Tem que saber acompanhar, Senhor Frenético, siga o meu som. Agora, novas informações sobre o tiroteio que terminou na morte do sambista Dodô da Piedade. A polícia continua a ocupação em 2 morros de Vitória. Bandidos subiram uma das comunidades atirando. Dodô da Piedade, que havia se refugiado no Morro do Cabral, foi morto dentro de casa. A namorada dele também acabou baleada. Policiais fizeram um cerco na região. Mais de 10 viaturas foram para o local, além de um helicóptero. 2 rapazes que trocaram tiros com a polícia acabaram presos. Eles foram levados para a sede da DHPP em Vitória. Um casal de agricultores viveu momentos de terror no norte do estado. Bandidos invadiram a casa e renderam marido e mulher. Nelson de Souza, de 55 anos, foi atingido por 2 tiros. Na foto, a mulher dele mostra a radiografia com um dos disparos na cabeça. O agricultor também foi espancado com pedaços de madeira. Ele foi socorrido e está internado em estado grave. A mulher conseguiu escapar sem ferimentos. Os assaltantes levaram a moto do casal, um cheque de R$ 700, cartões de banco e os documentos de Nelson. A polícia fez buscas, mas não tem pista dos assaltantes. Mais empregos. Uma rede de supermercados abriu 55 vagas para as lojas da Grande Vitória. Não é preciso ter experiência, hein? As chances são para auxiliar de carnes, caixa, operador de frios, embalador e repositor. Os interessados podem mandar o currículo para rh@extrabom.com.br. E logo mais, às 7h20 da noite, eu volto com outras notícias de hoje, viu? Uma ótima tarde para você e até lá.